Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Mais uma vez estamos na casa do nosso Deus para o adorar, para poder expressar a nossa gratidão a esse Deus maravilhoso. Convido aqueles que possam se colocar em pé, para juntos adorarmos a Deus e exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa canção diz que todos necessitam de um amor perfeito. Esse amor incondicional, como a gente falou hoje aqui na Escola Dominical, que nos amou primeiro e fez com que virássemos para Deus e fôssemos para Ele. Então eu convido a todos a adorar este Deus, a este Cristo que move as montanhas, que move o nosso coração. E vamos engrandecer a esse Deus maravilhoso. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele nos aceita em nossas falhas, em nossos temores. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Declare: Cristo move as montanhas. Só Ele tem poder. Poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar.
Aleluia, Ele venceu a morte para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É por isso que estamos aqui, para declarar esse amor, para adorar esse Deus maravilhoso que nos amou primeiro. Ele move as montanhas, Ele move os nossos corações. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, mas Ele resolveu nos amar primeiro e fez com que nós virássemos a Ele e pudéssemos adorá-lo e servi-lo e engrandecê-lo. Existe uma canção que diz: conheci um grande amigo. É uma canção muito antiga. Essa canção eu conheci ela e cantava ela quando eu era adolescente, só para vocês terem uma ideia de quanto tempo ela tem. E ela é uma música muito bonita, que diz: conheci um grande amigo, e o seu nome é Jesus. Vamos adorar a esse Deus, glorificá-lo. Conheci um grande amigo. Quem é ele? Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Eu conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Só nele podemos confiar. E nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Ele é filho de Deus Pai. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Só nesse nome podemos confiar. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em João, capítulo 1, dos versículos 1 a 14. Iremos fazer essa leitura de forma responsiva. O Ministério de Louvor lerá os versículos ímpares e a congregação os versículos pares. E assim sucessivamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz.
pois a verdadeira luz, que alumia todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. O Verbo estava no início com Deus, e o Verbo era Deus. Por meio dele todas as coisas foram feitas, antes da fundação do mundo. Então vamos render a esse Deus a honra, a glória, a majestade, porque ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão grande é, Senhor! Tão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Tão profundas riquezas, declare isso ao Senhor. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Tão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória.
Amém. Declare os irmãos. A Ele a sempre, amém. Aleluia, Deus. Ao Senhor a glória, a honra, Senhor. Tu és o Deus que nos criaste. Tu és o Deus que nos amou primeiro, Pai. Podemos sentir o Teu amor neste lugar, Deus, porque o Senhor nos ama. A Tua presença neste lugar é real e só podemos expressar a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é para nós. A nossa salvação, a nossa esperança, o nosso alívio às nossas angústias e às nossas provações. É o Senhor que está conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. É o Senhor que nos segura pela mão. E nós só podemos, Deus, expressar a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor é merecedor. Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Só podemos, Deus, expressar a nossa gratidão. Permita que a cada dia, Deus, nós possamos, Deus, buscar a Tua face mais e mais. Que nosso homem interior, Deus, seja mortificado a cada dia. Que a nossa carne, Deus, seja mortificada a cada dia. E que assim no processo de santificação, nós possamos, Deus, Te adorar, Te servir, Te exaltar, Deus. Obrigado pelo Teu amor, Deus, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, a Tua promessa para conosco. Te agradecemos, Te glorificamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Ainda estaremos adorando a nosso Deus, em consagração aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Leremos ainda a passagem bíblica que está em Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 10. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o nosso Deus, que se esvaziou de toda a sua glória, não achou isso usurpação, mas se fez homem. Continuou sendo Deus em forma de homem. E se entregou até a morte, e morte de cruz. Uma morte que na altura era uma morte de muita vergonha. Era uma morte estabelecida para as piores pessoas da sociedade. Para os assassinos. Eu imagino que devia ser para os estrupadores. E o nosso Deus, nosso Jesus, Ele se esvaziou e se entregou por nós. E que nós possamos, então, nesse momento, devolver a Deus um pouco daquilo que Ele tem nos dado, dos nossos dízimos e as nossas ofertas, e possamos, assim, adorá-lo neste momento. Vamos engrandecer ainda o nome do nosso Deus. Eu convido o irmão Rogério e o irmão Lourenço a nos auxiliar nesse momento. Aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos, isso é uma prática dos membros da Primeira Igreja Batista de Viseu, onde nós podemos adorar ao nosso Deus, consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. E vamos adorar a esse Deus e dizer: o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, Ele é santo, um nome santo, mais lindo e sublime. Esse nome, um nome que tem poder acima dos céus, da terra e debaixo da terra. Aleluia.
O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Aleluia. Agradecer a Deus. Graças a Deus, Senhor, mais uma vez podemos estar aqui na tua casa de oração a louvar-te, Senhor. Agradecemos pela vida que nos dás, pela misericórdia que nos dás nesta manhã. Agradecemos pelo cuidado que tens para connosco, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, por tudo o que tu fazes por nós, Senhor, por tudo aquilo que pelo cuidado que mesmo nós em darmos conta, Senhor, que cuidas de nós a cada dia, a cada instante. Pedimos, Senhor, que retires, Senhor, este louvor para ti, Senhor. Nós consagramos, Senhor, a ti este tempo, a nossa oração, o nosso louvor, Senhor, para a tua honra e glória. Agradecemos também este dízimo, Senhor. Entregamos a ti, Senhor, para a tua honra e glória também, Senhor. Fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra está com o irmão André. Então, muito bom dia a todos. É bom estarmos juntos para cultuarmos o nosso Senhor Deus e esta manhã nós vamos estar a estudar um tema que tudo aquilo que eu disser vai ficar aquém. Porque Jesus é muito mais de tudo aquilo que eu vou conseguir dizer, expressar, explicar e até transmitir. Então, que realmente Deus nos abençoe, que Deus esteja connosco esta manhã e a convidar a que juntos pudéssemos fechar os nossos olhos e termos uma palavra de oração. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade e o privilégio que tu nos dás de estarmos aqui na tua casa de oração, Senhor Deus, a prestar-te culto que só tu mereces, que só tu és digno, Senhor Deus. E nesta hora, de forma muito especial, nós te pedimos que estejas com cada um de nós, com cada família aqui representada, Pai, e que através da tua palavra nós possamos aprofundar os nossos conhecimentos, mas acima de tudo, que nós possamos viver a tua palavra, Senhor Deus. Que nós possamos compreender plenamente quem é o Senhor Jesus Cristo
quem Ele é, o que Ele fez e qual a importância que Ele tem para as nossas vidas. Senhor Deus, fica connosco, Pai, e nós te pedimos que trabalhes em nós, que Tu nos incomodes através do Teu Santo Espírito, Pai, que Tu nos ilumines e que nós possamos sair daqui com a certeza de que Jesus é o único Salvador do mundo, o único Salvador que nós precisamos e podemos ter para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu gostava de começar com uma pergunta. Quem daqui gosta de mistérios? Podem levantar a mão. A Elsa gosta de mistérios, a Kika. Mais alguém gosta de mistérios? Ali os irmãos. A verdade é que... Diana gosta de mistérios. A verdade é que há pessoas que gostam de mistérios e às vezes até perdem muito tempo a tentar descobri-los e perdem muito tempo ali a tentar desvendar, sejam eles enigmas ou aqueles puzzles mais complicados, ou até mesmo mistérios mesmo. E a verdade é que até a ciência ainda hoje tem mistérios de séculos que ainda não consegue desvendar na sua plenitude. Principalmente aqueles mistérios associados ao universo, ao buraco negro, aos átomos. Há muita coisa ainda por descobrir. E é interessante que, eu não sei quantos dos irmãos gostam de ver o Discovery Channel, o canal Story, e lá há um programa que é o Ocean Island, e aquilo retrata uma ilha que fica ali no sul da Escócia, e fala-se que lá naquela ilha existe um tesouro, o tesouro dos Templários. Então, ao longo dos últimos anos, décadas, vários historiadores e arqueólogos vão lá e tentam, naquela ilha, que não é habitada, tentar descobrir o tesouro. E é interessante que até já existe uma lenda em que 5 pessoas já morreram a tentar descobrir aquele mistério e, segundo a lenda, mais uma pessoa terá de morrer até este tesouro dos Templários ser descoberto. E a verdade é que até o próprio governo estatal da zona investe dinheiro. Várias universidades investem dinheiro para descobrir aquele mistério, aquele segredo. E eu confesso aos irmãos que já vi umas 3 temporadas e ao fim de algum tempo comecei a perceber que aquilo ia cair em nada. Porque de episódio para episódio nós sempre pensávamos que ok, eles agora vão descobrir mais alguma coisa. E a verdade é que lá nas águas às vezes vêm alguns artefactos, algumas coisas de antigamente, algumas coisas que realmente evidenciam a existência de lá dos Templários, alguns ligados até a Portugal. Mas não, ainda não apareceu o dito mistério. E às vezes nós na nossa vida também somos assim. Podemos andar anos e anos e anos em busca de algo, à procura de algo, e não achamos. E a verdade é que a palavra de Deus também nos conta cerca de um mistério. Um mistério que demorou séculos, anos, milhares de anos, alguns podem considerar assim, até ser desvendado. E ao longo destes anos, muitos homens tentaram descobrir para onde é que este ministério caminhava. E a verdade é que alguns homens até foram importantes e foram utilizados, eles foram revelando algumas peças importantes deste mistério, mas a verdade é que muitos outros se desviaram e muitos outros até morreram e caíram em desgraça. E quando nós chegamos ali ao Novo Testamento, nós vamos ver um mistério a ser revelado. E é sobre este mistério que eu vos quero falar hoje. Este mistério que os irmãos já devem ter percebido, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu chamo assim, porque é assim que Paulo vai tratar na carta aos Colossenses. Então eu convidava os irmãos a que juntos pudéssemos ir lá até Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. E o objetivo é que nós possamos perceber realmente a plenitude em Cristo. A plenitude de Cristo. Então Colossenses capítulo 2, e vamos estar a ler os versículos de 8 até 15. Só dizer Weasley, não é Colossenses 1, mas a ideia é exatamente a mesma, está bem? Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 15. Então diz-nos assim a palavra de Deus, eu vou ler na Almeida século 21. Colossenses 2, verso 8. Tendo cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo o principado e poder, tendes a vossa plenitude.
Nele também foste circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também foste ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estáveis mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na sua cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público. E naquela mesma cruz, Jesus Cristo triunfou sobre eles. Este é o texto que temos diante de nós. E hoje o objetivo é mesmo falarmos de Jesus Cristo, falarmos da centralidade de Jesus. Que esta manhã nós realmente possamos perceber realmente o que significa Jesus pleno. Jesus pleno em nós. Jesus pleno na nossa vida e como isso nos afeta. E a verdade é que há algumas perguntas que eu gostava de fazer para que nós pudéssemos ir começando a refletir neste texto, neste trecho. Então, eu gostava que os irmãos pudessem começar a perguntar para nós mesmos, para si mesmo, quem é Jesus para si? O que Jesus representa ou tem representado na sua vida hoje, ou até hoje? Como nós é que entendemos a obra do Senhor de Jesus Cristo em nós? Mas também um aspecto importante que eu gostava que pudéssemos refletir é como é que nós temos procurado Jesus. Como é que nós temos procurado esta divindade. E porquê Colossenses? Para que nós possamos realmente entender a plenitude de Jesus, eu esta semana estive numa conferência que foi sobre Colossenses. E é interessante que o conceito de plenitude, de pleno, são 4 capítulos, portanto os irmãos em 15 minutos em vossas casas podem também ler. O conceito de pleno vai aparecer por 7 vezes ao longo desta carta. Por 7 vezes o conceito de pleno, de plenitude, vai aparecer na carta aos Colossenses. Então, vejam, Colossenses 1, 9, e os irmãos que têm folhas pode ser mais fácil. Colossenses 1, 9 vai-nos dizer do pleno conhecimento da sua vontade. Colossenses 1, 19 vai-nos dizer ele habitasse toda a plenitude. Colossenses 1, 25, tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Colossenses 2, 2, enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Colossenses 2, os versos 9 e 10, que hoje vamos estar a tratar, falam-nos da plenitude de Cristo. E Colossenses 3, 10, falam-nos de um novo homem, de uma nova criação, que se renova para o pleno conhecimento. Então, parece que Paulo estava muito preocupado com este pleno conhecimento, este pleno entendimento que ali os colossenses deveriam ter. E só para vos dar um pequeno contexto da carta aos Colossenses, que eu creio que é importante para que nós possamos entrar a fundo. A carta aos Colossenses está no meio daquelas 4 cartas que nós normalmente designamos de carta da prisão. Paulo estava preso em Roma, no ano mais ou menos 60, 61, e lá em Roma ele vai escrever a carta de Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E a verdade é que através de Colossenses 2, o versículo 1, nós vamos perceber que Paulo não esteve em Colossos, naquela cidade do Colossos. A verdade é que dá-nos a entender que ali o Evangelho tenha chegado através de Epáfras. O capítulo 1, os primeiros 10 versículos falam-nos disso. Paulo não esteve em Colossos, mas ele esteve em Éfeso. E se os irmãos se lembram de lá do livro de Atos, Paulo teve 2 anos em Éfeso durante a sua 3ª viagem missionária. E diz-nos lá em Atos, capítulo 19, versículo 10, que enquanto ele esteve lá em Éfeso, todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Então, por um lado, Paulo esteve em Éfeso, e tanto Colossos como Laodiceia, como Hierápolis, cidades muito próximas umas da outra, estavam mais ou menos 150 quilómetros de Éfeso. Então era aquilo que se pensa e aquilo que se presume com mais confiança é que este Epáfras
tenha estado em Éfeso, tenha sido lá convertido através do ministério de Paulo e depois ele tenha voltado então lá para Colossos, esta cidade, que em tempos tinha sido uma grande cidade e que agora começava a perder a sua importância, principalmente a sua importância comercial, que tinha sido virada para a Laodiceia. Então, qual era o problema desta cidade de Colossos, dos colossenses? O problema é que começavam a existir algumas falsas doutrinas. E estas falsas doutrinas que começavam a aparecer dentro da igreja eram tão importantes e tão preocupantes que levaram Epáfras, da cidade de Colossos, até Roma, mais ou menos 2.000 quilómetros, até Paulo. Epáfras desloca-se até Paulo para relatar o que estava a acontecer, ao ponto de Paulo também perceber esta preocupação e escrever esta carta. E qual era o problema em si? Começava a haver uma mistura de influências culturais. Por um lado, tínhamos os judeus, presos ao legalismo, alguns. Por outro lado, tínhamos os gentios. E eles praticavam muito ainda aquele misticismo. Ou seja, começava a ocorrerem práticas de sincretismo religioso. Era uma salada russa daquilo que nós chamamos de gnosticismo, mitologia e filosofia pagã associada ao legalismo judaico tradicional. Deixem-me desconstruir, para ser mais fácil para os irmãos entenderem. Então, basicamente o que estava ali a acontecer em Colossos era o princípio que estava a entrar na igreja e também em Laodiceia, porque esta carta depois também iria ser lida em Laodiceia, de que Cristo não era suficiente, de que Cristo não é o único mediador, que existe um conhecimento mais profundo, uma espiritualidade mais profunda que poderia ser e era necessária para que nós pudéssemos obter a salvação. Então, os irmãos vejam lá em Colossenses 2, o versículo 18. Colossenses 2, 18, vai-nos dizer: ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente, arrogante em seu conhecimento carnal. Então, o que estava a acontecer? Algumas destas pessoas, misturadas entre paganismo, gentios e judeus convertidos, estavam a pensar que eram um bocadinho superiores às outras, ao ponto de começarem a dizer: não, para nós chegarmos até Deus, nós temos de até fazer culto aos anjos, nós temos de entrar num conhecimento mais profundo, um conhecimento mais divino. Vocês estão aqui, mas se vocês querem ver Deus, vocês vão ter de passar por esta espiritualidade mais profunda, mais a fundo. Mas, por outro lado, ainda persistiam algumas atitudes necessárias, algum conjunto de preceitos necessários. Então, Colossenses 2, os versículos 20 a 22 vão-nos falar disto. Colossenses 2, 20 a 22. Diz-nos assim: visto que morreste com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo. Tais como: não toques, não proves, não manuseies. Todas estas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Então parece que alguns dos judeus daquela região estavam a continuar agarrados a algumas práticas do Antigo Testamento, como guarda o sábado, tens de te circuncidar, tens de ter um nível de comportamento superior aos outros. E a ânsia dos gentios era tanta, dos gentios daquela zona, lembremos que estamos fora de Jerusalém, a ânsia dos gentios era tanta pela espiritualidade que basicamente os judeus daquela zona diziam: vocês querem um nível de profundidade? Nós, judeus, temos o que vos oferecer. Se vocês se circuncidarem, se vocês respeitarem o conjunto de práticas, o legalismo, então vocês vão conseguir alcançar esta espiritualidade profunda. E a verdade é que nós, ainda hoje, quase sem nos apercebermos, podemos cair neste erro. Ainda hoje, eu creio que nós, de forma consciente e muitas vezes de forma inconsciente, pensamos de que é necessário fazer isto ou aquilo para que nós possamos chegar a Deus. Sim, eu tenho de ir a todos os cultos. Sim, eu tenho de portar-me desta maneira, porque se não fizer isto, assim... Sim, eu tenho de receber a pessoa A, B, C. Sim, eu tenho de fazer isto, porque senão vai acontecer aquilo. Quase que nós, de forma inconsciente, começamos a praticar em nossa relação
no nosso coração uma relação de causa e efeito. Se eu fizer isto, Deus faz isto. Se eu não fizer isto, então Deus certamente não vai fazer isto. E eu gostava que nós realmente pudéssemos compreender como muitas vezes estas questões são secundárias naquilo que Jesus tem para nós, daquilo que Jesus quer de nós, como Jesus se revela a nós, como Jesus se revela ao nosso coração. Então, vamos entrar no texto, Colossenses 2, verso 8. E o verso 8 começa com uma chamada de atenção. Cuidado, tende cuidado. E a verdade é que ele vai dizer, tende cuidado para que ninguém vos torne por presas. Então, parece que os próprios cristãos daquela altura, e nós hoje, facilmente podemos ficar presos em algumas armadilhas, artimanhas e alguns pressupostos que muitas vezes nós trazemos para nós errados. Pressupostos que vêm de homens e não vêm da palavra de Deus, pressupostos que vêm do meu eu e não da palavra de Deus. E era aqui que a coisa começava-se a complicar. E às vezes há mistérios que nós temos nas nossas vidas que nós temos de resolver, preocupações que nós temos da nossa vida, aflições, e nós vamos começar a procurar em todo lado. Vamos começar a andar ansiosos, vamos começar a procurar em textos, ver vídeos no YouTube, talvez, procurar nas redes sociais, procurar em livros, falar com pessoas lá fora, pessoas que nós achamos que até são sábias. E nós, no final de contas, ficamos presos. E nós ficamos presos porque sempre que nós buscamos algo que é fora da palavra do Senhor Deus, nós caímos e nós ficamos num vazio. Num vazio tal que nós não conseguimos sair. Se não for por nós mesmos, não conseguimos sair. Só vai ser por Jesus Cristo. Então, deixa-me dar o seguinte exemplo. Em economia, um dos axiomas, uma das premissas bases lá do Adam Smith, é que as necessidades das pessoas, as necessidades do homem são ilimitadas. Então, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que nós, todos os dias, nós vamos procurar novas formas de consumo, novas formas de nos saciarmos. Quando nós temos um telemóvel topo, brevemente nós vamos querer outro telemóvel diferente. Quando nós comemos e já estamos satisfeitos, nós vamos dizer, se calhar, mais alguma coisa. Então, as necessidades do homem são ilimitadas. O consumo do homem vai ser sempre ilimitado. E é por isso que, de uma forma natural, todos os anos, surgem novas empresas a dar resposta a novas necessidades do ser humano. E connosco isto também acontece. E às vezes nós procuramos em vários sítios e várias fontes e nada. E por vezes nós também questionamos até de diversas formas e nada. E deixem-me dizer que aqui Paulo vai nos falar de filosofias. E o homem é tramado. Porque o homem é o único que questiona tudo e o homem é o único que questiona todas as coisas que há. Nós, de forma fácil, temos um espírito crítico acentuado e de forma fácil nós vamos querer questionar, por um lado para saber mais, por outro lado para interrogar-nos e vermos a fidelidade. E por muitas vezes, então, nós queremos respostas. E as respostas não chegam. As respostas tardam. E este ministério do Senhor Jesus Cristo levou algum tempo até a ser revelado na sua plenitude. E às vezes nós andamos ansiosos e não conseguimos esperar pelo toque, pela mão, pela revelação de Deus. Deixem-me dizer, por experiência própria, tenho sentido e cada vez mais tenho a certeza de que a ansiedade que nós temos nos nossos corações é um resultado de nós não confiarmos plenamente no Senhor Jesus Cristo. A ansiedade leva-nos a nós procurarmos e a fazermos 30 por uma linha para fazermos tudo aquilo que nós conseguirmos e tiver ao nosso alcance para tentarmos encontrar a paz que necessitamos. E é aí que o Senhor Jesus Cristo vem e diz, eu estou aqui, confia em mim. E vai ser mais ou menos por aqui que Paulo está a transcrever aos Colossenses. E os Colossenses tinham um problema muito grave. Imaginem Viseu, São Pedro do Sul, pode ser um bocadinho mais fácil,
e São Pedro Sul tem as águas termais. Então naquelas cidades, Colossos, Laodiceia, Herápolis, em Laodiceia havia águas termais. E estas águas termais, imaginem há 2000 anos atrás, tinham efeitos sobre o corpo. Nós hoje sabemos que são as propriedades minerais da água. Mas naquele tempo as pessoas procuravam aquelas águas e ao entrarem nas águas ao fim de algum tempo, realmente as pessoas sentiam-se melhor. São termais. Então o que é que acontecia? Os gentios, de forma fácil, atribuíam logo aquilo aos deuses. E não é por acaso que então o versículo 8 nos vai falar de dois caminhos possíveis. Vamos ver. O versículo 8, conforme, segundo a tradição dos homens, que é conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Então, o versículo 8 apresenta-nos dois caminhos possíveis. Dois caminhos que nos levam a tudo ou a nada. E a verdade é que se nós confiarmos a nossa espiritualidade, o nosso íntimo, naquilo que é a tradição dos homens, nós vamos acabar sem respostas. E o versículo fala-nos dos espíritos elementares do mundo. E vale a pena nós tentarmos perceber realmente o que é que Paulo estava aqui a falar. E este conceito de espíritos elementares, ou princípios elementares, ou elementos elementares, conforme a tradução que nós temos em mãos, podiam ser várias coisas. Primeiro, realmente estes deuses, estes espíritos, que quase que os colossenses tinham medo que apoderassem-se da sua carne. Por outro lado, estes espíritos elementares, os colossenses não o viam assim tão taxativamente, mas a verdade é que eles podem representar os 4 elementos fundamentais: o fogo, a água, o ar e a terra. E todos estes elementos, de uma forma natural, e nós hoje assistimos, e com a ecologia e a natureza, vemos que ainda há pessoas que assim reagem, tornam cada um destes elementos em deuses, em superiores, em algo superior. Mas também uma possível tradução destes espíritos elementares pode ser os demónios locais que existiam lá, aquela cultura pagã forte. Mas também, e sobretudo, estes espíritos elementares estavam muito associados à ideia dos astros, às ideias das estrelas. Alguns até acreditavam que nas estrelas era onde habitavam os anjos. E nós às vezes, agora não tenho visto, mas eu lembro quando era mais novo, a estrelinha, que está lá a pessoa A, B, está lá o anjo a olhar por ti quando olhas para a estrela. Era um bocadinho por aqui. E quando eles olhavam para os astros, o sentido de os astros controlam e têm algum rumo sobre o mundo. E esta espiritualidade era mesmo forte, ao ponto daquele ensino que tinha sido transmitido por Epáfras, estava agora a começar a ser desviado. Estava a começar, porque se os irmãos lerem a carta, o tom ainda é bastante positivo, não é como aos Gálatas, que Paulo está a ser mais duro. Mas ainda assim, então, há dois caminhos: o caminho da tradição dos homens ou o caminho de acordo com Deus. Então deixem-me perguntar, neste caminho de acordo com Cristo, aquilo que nós temos feito. O que é que nós temos procurado? O que é que te tem afligido? Como é que tu tens agido? E, sobretudo, como é que nós temos colocado Deus e o Senhor Jesus Cristo na equação da nossa vida? Sabem, aquilo que muitas vezes acontece é que nós, de uma forma natural, começamos a querer ser nós os escritores da nossa narrativa. A narrativa da minha vida. A narrativa que eu quero para mim. E vou eu começar a desenhar, eu quero fazer isto, quero fazer aquilo, quero ir para ali, vou estudar isto, vou trabalhar para ali, depois planeio emigrar, depois planeio isto, e às vezes até em contextos relacionais. Eu vou fazer assim, para que a minha mãe faça assim. Isto é completamente errado. Quando nós queremos desenhar a nossa narrativa, a nossa história, nós vamos estar de forma normal e natural a separar-nos de Deus. E o capítulo 1 do Colossenses, ele tem um hino cristológico. E ele claramente nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Então eu queria que os irmãos pudessem sentir e pensar e refletir.
que a nossa vida não é à minha semelhança, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo, mas é aquilo para a qual eu fui desenhado à semelhança de. É Deus em mim, é Jesus em mim, que vai comandar e nortear o meu caminho. Então, duas escolhas. Tradição dos homens e tudo aquilo que o mundo oferece, ou de acordo com Cristo. E sabem a ideia do saco roto? O saco roto com os homens, ele está mesmo roto. Projetos caem no chão, família sem Jesus cai no chão, futuro sem Jesus cai no chão. E do outro lado nós temos o saco fechado com Jesus, em que se nós pensarmos família com Jesus, é sustentado e firmado. Se nós pensarmos trabalho com Jesus, ele vai ser firmado no saco, no chão, na base, que é Jesus. Se nós pensarmos o nosso futuro e os nossos anseios em Jesus, então ele também vai ser um saco fechado, um saco firmado, um saco sólido. E não é um saco de plástico que se rasga, é um saco que vai permanecer sempre, dependendo se nós continuamos a confiar ou não no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 9. 2 caminhos, tradição dos homens ou de acordo com Cristo. E porquê é que de acordo com Cristo é tão importante? Versículo 9, e é o ponto da mensagem desta manhã. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cada palavra merecia horas de explicação. E confesso que sinto-me pequeno a tentar explicar aos irmãos o que é que realmente a plenitude de Cristo quer dizer, porque no fundo também somos homens e nós não conseguimos alcançar a grandiosa obra que Jesus fez por nós. Mas vamos tentar entender. Pois em Cristo, pois nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita. O texto não diz que em Jesus habitava. Então, a solução para a nossa busca divina, as nossas respostas mais profundas. Eu quero que os irmãos pensem mesmo de respostas mais profundas, as respostas que nós temos a qual é o propósito da minha vida? Porquê é que eu estou aqui a viver? Será que eu vivo unicamente? Será que o objetivo é nascer, trabalhar, garantir alguma estabilidade às minhas descendências e morrer e acaba? Qual é que é verdadeiramente o meu propósito? E os colossenses tinham esta busca, esta ânsia por saber mais realmente qual é o propósito da minha vida. E é aqui que Jesus Cristo vai entrar. Então, plenitude. Jesus não habita, ele não habitava, ele ainda habita. E plenitude. É interessante que Paulo, como já vimos, usa unicamente este conceito de plenitude em Colossenses e em Efésios. Então, certamente seria um termo conhecido ali na região. É como conceitos e termos e palavras que nós usamos mais aqui para o norte e lá ao fundo, lá no sul não se usa. Por exemplo, no sul diz salmariado e nós aqui dizermos tonto ou tontura. Não é tonto de ser tonto, mas de tontura. Este género assim de palavras que são mais locais. Então, e qual é o ponto? Em Jesus havia todo o poder, em Jesus havia e há toda a essência de Deus. Em Jesus havia e há e continua a haver toda a divindade. Jesus é encontrado de forma integral. E quem o busca e quem Deus se revela à pessoa pode descansar, porque de forma plena, ele se revela. Então, Jesus, quando vem até nós, ele não vem em partes. Ele vem com tudo. E Deus enviou o seu Filho mesmo com tudo, ao ponto de ele morrer lá na cruz e ressuscitar ao terceiro dia para que nós pudéssemos ter a vida e vida de abundância, vida plena. Então, se Jesus vem com tudo, na sua plenitude e de forma integral, quais são as áreas da nossa vida que eu ainda não confio ao nosso Senhor Deus? Eu ainda não confio a Jesus Cristo. É certo que há áreas que são mais fáceis de confiarmos, principalmente ao domingo, quando nós vamos à igreja, do que outras. Deixem-me dizer, futuro e planos e o que eu vou fazer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, às vezes pode ser mais difícil, porque
nós tentamos fazer tudo para hoje conseguirmos saciar estas respostas e às vezes elas não chegam. Então eu gostava que nós pudéssemos pensar também a qual é a área da nossa vida que eu ainda não tenho entregado à plenitude do Senhor Jesus Cristo. Não sei se é saúde, algum problema que estejamos a passar. Não sei se é uma questão financeira. Não sei se é a falta de trabalho. Não sei se é algum problema familiar. Não sei se é algum problema de ansiedade com algum assunto específico que nos tenha atormentado. Algum problema legal, por exemplo. Entreguemos isto ao Senhor Jesus. Ele veio em plenitude, veio com tudo e de forma integral. Ele também quer que nós nos entreguemos de forma integral. Mas vale a pena nós continuarmos a refletir porque é que Jesus é a plenitude. Porque é que não é as filosofias. E a verdade é que ao longo dos séculos as filosofias foram mudando. Nós passámos por eras de otimismo, como o iluminismo, mas também passámos por eras como o ceticismo, em que tudo era racional, tudo o que tinha fundamento era a lógica, o racional. Tudo o que fugia disto não encontrava resposta. Então, porque é que Jesus é o único e pleno? E a resposta reside, como o versículo 8, 9 nos diz, é que nele habita tanto o carnal como o divino. Jesus Cristo, tanto carnal como divino. E é aqui que está a resposta, porque nós podemos tentar observar e ver manuscritos, artigos, mas a resposta está numa revelação. É numa pessoa que é carnal e divina. É uma pessoa viva. E é isto realmente que é loucura para o homem. E loucura para os sábios deste mundo. Porque é numa pessoa que veio que está a resposta. E conforme o versículo 17 de Colossenses 2 diz, da parte final, a realidade é Cristo. Então qual é a ideia? A ideia é que Jesus não foi um mero profeta. Não foi um profeta especial que até morreu lá na cruz e alguns dizem que ressuscitou. Jesus é o profeta enviado, o profeta revelado, o profeta para o qual toda a Bíblia, todo o ensinamento bíblico do Antigo Testamento apontava para. Então, quando nós olhamos para a plenitude de Jesus Cristo, nós não devemos pensar que Jesus foi um homem e quando cá esteve realmente ele foi pleno, foi carnal, também tinha o seu aspecto divino. Mas mesmo depois dele ressuscitado e mesmo ele hoje estando à direita do Pai, ele hoje ainda continua a ser pleno, ele ainda hoje continua a ser o homem que veio e se entregou. A sua natureza não mudou. E isto é tão profundo que nós só vamos conseguir compreender ou tentar compreender quando nós percebemos que através do Senhor Jesus Cristo nós conseguimos, nós podemos e fomos reconciliados com o Pai. Então, porquê é que Cristo não é apenas um Cristo? Porquê é que Jesus não é apenas Jesus? Porque lá naquela cruz do Calvário, Deus estava lá, Deus em Cristo. E para nós conseguirmos perceber bem, eu gostava que pudéssemos ir até 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículos 17 a 21. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21. E este texto é precioso para nós conseguirmos perceber mais a fundo a plenitude de Jesus. Então, diz-nos assim, versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse
vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então reparem aí o verso 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E depois do verso 21, daquele que não tinha pecado, ele fez-se pecado por nós. E isto é profundo, porque nós estávamos separados, nós estávamos mortos, e se nós estávamos mortos, nós de forma alguma conseguíamos ver Deus, podíamos ver a Cristo. E é então que Jesus se revela, Deus se revela enviando o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter vida plena. Ao ponto de Jesus, 100% carnal e 100% divino, não pecando, sujeito às mesmas tentações que nós, não foi achado pecado nele. Ele foi obediente ao Pai sempre, ao ponto de se entregar por nós. E nele nós pudéssemos hoje ter vida plena. Então deixem-me fazer-vos uma pergunta. Cristo é suficiente para nós? Cristo é suficiente para mim? Cristo é suficiente para a minha família? Cristo é suficiente ou eu preciso de algo mais? É interessante porque se nós acharmos sim, Cristo é suficiente, mas se nós colocarmos lá um mas, então ainda não alcançamos. Eu ainda não alcancei. Se nós colocarmos lá um mas eu preciso de... A palavra de Deus é simples. É descansar na mão do Senhor Jesus Cristo. Vejam, nós estávamos separados, como ovelhas perdidas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio e nos regasta e nos leva para si. E o sacrifício que Ele fez e a ressurreição que Ele fez é pleno. É pleno ao ponto de nós termos uma esperança viva. Não é uma esperança eterna de que daqui a 1 ou 2 anos eu consiga estar ali ou ali. Não, é uma esperança eterna, uma esperança que não se desfaz, é uma esperança que permanece sempre. Então, dos versículos 11 a 15, e os irmãos perdoem-me agora, os versículos 11 a 15 vão explicar-nos porque esta plenitude. Versículos 11 a 15 de Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, 11 a 15 diz-nos: Nele também foste circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Os irmãos vejam, vale e tem todo o mérito e é pleno, porque conforme o versículo 11 nos diz, não foi feito por mãos humanas. Porque se o homem tivesse envolvido, o homem falhava. E é por isso que Jesus foi o único capaz de solucionar toda esta bagunça, toda esta catástrofe. Porque o versículo 11 não é feita por mãos humanas. E os judeus, principalmente ainda tradicionais do Antigo Testamento, acreditavam claramente que o despojar, o retirar da carne, os iria levar à salvação. E agora o ensino com o Novo Testamento é diferente. Não é o facto de eu exteriormente tirar um pedaço de carne de mim que eu vou ser limpo. A purificação vem de dentro para fora. A purificação vem de dentro para fora, ao ponto de apontar para um novo conceito. O conceito de circuncisão em Cristo. E nós, em Cristo, somos circuncidados. Uma circuncisão que dura, que permanece, que não se altera, que se sustém, somos selados pelo Espírito Santo. Então o verso 12 continua: sepultados com Ele no batismo, com quem também foste ressuscitados pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, é o poder de Deus que opera em nós, é o poder de Deus que em nós se revela, que nos chama a fé. E pela fé nós podemos crer no Senhor Jesus Cristo. A fé é um dom de Deus. E não nos confundamos ao pegar neste versículo a dizer que é o batismo que salva. Porque todo o ensino bíblico e o próprio versículo nos diz: ressuscitados pela fé no poder de Deus. Então, é a fé, todo aquele que crer, todo aquele que confessar, será salvo. Então, sem fé, não pode haver batismo, não pode haver confissão pública, testemunho público.
nas águas do batismo. Não é o batismo que salva. Por isso é que nós não batizamos bebê. Porque fé e batismo estão relacionados, mas a fé vem sempre antes do batismo. O crer vem sempre antes do batismo. Não nos confundamos. Versículo 13, 14 e 15. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Então reparem, nós estávamos mortos, mas mais do que mortos, nós tínhamos uma dívida. E o ministério de Jesus é tão precioso que através da sua vida, do seu ministério, morte e ressurreição, a nossa dívida é apagada. E creio que todos nós não gostam de ter dívidas. Ter dívida é terrível. Se for dívida financeira, todos os meses temos de a pagar. Se for dívida a uma pessoa, pode ser às vezes até complicado, dependendo da dívida que sentimos a necessidade de eu tenho de fazer isto porque eu tenho uma dívida de gratidão, por exemplo, para a pessoa A, B ou C. Reparem, nós não temos já dívida. Jesus Cristo fez, foi pleno, está feito, está selado, está cumprido. E como Jesus disse, está consumado. Então, se está consumado, a dívida que nós tínhamos está acabada. E isso devia transmitir em nós agora um sentido de paz. E paz plena. Uma paz que excede todo o entendimento. Então, porque é que isto é precioso? O versículo 9 dizia que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas o versículo 10 é uma oferta. E é uma oferta porque o texto diz, e nele, ou seja, em Cristo, o cabeça de todo o principado e poder, em Cristo, vós também tendes a plenitude. Então, da mesma maneira que em Cristo estava toda a plenitude, Cristo nos dá a gozar da sua plenitude. Então nós em Cristo podemos nos deleitar completamente. Em Cristo nós podemos confiar e gozar da sua presença dia após dia com Ele. Então, para concluir e para finalizar, deixem-me colocar algumas perguntas. Como é que Jesus pode ser ainda mais pleno na nossa vida? Sim, nós falamos de um Jesus Cristo que é pleno, mas como é que isso se pode manifestar ainda mais nas nossas vidas? A carta aos Colossenses é bastante prática e a partir do capítulo 3 ele vai nos dar algumas indicações e principalmente o versículo 14 do capítulo 3 vai nos dizer e acima de tudo revesti-vos do amor que é o vínculo da perfeição. Então como é que nós podemos ser ainda mais plenos em Jesus, tendo em conta tudo isto que Ele fez, que é suficiente? De forma bastante prática, eu creio que começa por ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas também mastigar e meditar na sua palavra. Não fiquemos pelo ouvir, mas também fiquemos pelo orar, porque na oração Deus se revela a nós e a vontade de Deus é revelada através do Espírito em nós. Mas também nas relações fraternais uns com os outros. E Paulo, aos Colossenses, é muito enfático nisto. Se nós conseguirmos cultivar em nós um espírito de gratidão, certamente nós vamos conseguir ver mais Jesus na nossa vida e à nossa volta. Se os irmãos repararem, as pessoas que não são gratas andam sempre chateadas, tristes, aborrecidas. Então o desafio é que nós, acima de tudo, cultivemos um coração grato. Porque se nós formos gratos a Deus, as nossas relações com o próximo serão assim firmadas em Jesus, a nossa relação vertical com Jesus será mais fortalecida, o nosso entendimento com Jesus será ainda mais pleno. Então, eu ia convidar a que pudéssemos fechar os nossos olhos e, enquanto escutamos o pós-lúdio, que nós pudéssemos pensar: Jesus, sei que não te tenho considerado como pleno em mim. Se calhar sei que tenho de confiar em ti mais nesta área,
mais naquela. Sei que tenho falhado aqui, nesta área da minha família. Sei que tenho falhado em dar bom testemunho no trabalho. Sei que posso fazer mais. Sei que preciso mais de Ti. Por isso, a minha oração é: revela-te a mim. Que o Teu Santo Espírito fala a mim. Então vamos aquietar-nos e terminar o nosso culto desta manhã ouvindo o pós-lúcio.